Deus, ele reiniciou por várias vezes o nosso mundo, vamos dizer assim, a raça humana. Se você observar, o mundo foi destruído no tempo de Noé. Eu sou o pastor Manuel, o mensageiro. Hoje eu quero trazer o primeiro capítulo do livro. Como eu disse anteriormente, eu não vou ler de Gênesis e Apocalipse, né? Mas quero trazer a forma de um resumo em respeito ao livro de Gênesis, né? E assim sucessivamente, né? Sabemos que são 5 livros, né? Que é o Pentateuco. Mas dentro do livro de Gênesis existem muitas coisas que a gente pode até ter passado sem perceber. Você sabia que o livro foi dividido em 10 sessões? E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Não vou trazer as 10 sessões ao mesmo tempo, não. Vou ler uma sessão que começa no livro de Gênesis, depois eu estarei lendo as 10 sessões para vocês, mas hoje eu vou falar a respeito do livro de Gênesis, mas são 10 sessões que daqui um pouquinho estarei lendo para vocês. Mas antes eu quero fazer uma oração para que possamos ter não só a presença de Deus aqui, né, mas a inspiração também, né, porque tudo que eu falar aqui eu preciso da inspiração de Deus. De mim mesmo eu não sou nada. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença eu me ponho, Pai Celestial, para poder não só aprender, como também passar para cada pessoa que estiver ao alcance desse instrumento. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abrir não só o intelecto das pessoas, mas que eles possam também buscar o conhecimento da Tua Palavra. Como o Senhor tem falado conosco, que temos que crescer na graça e no conhecimento, que as mãos santas e poderosas do Senhor venham estar segurando nas mãos desta pessoa que se encontra do outro lado deste aparelho e que possa estar dando a ele a oportunidade não só de procurar na palavra do Senhor, como também crescer na graça da parte de Vossa Majestade. É assim que eu te peço e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, eu quero ler os dois primeiros capítulos da Bíblia. Não vou ler ele todo, vou ler somente alguns versículos. Primeiro, vamos botar assim, o primeiro e o segundo versículo do livro. Eu estou com a Bíblia em mãos e logo em seguida estarei explicando para vocês o porquê da Gênesis. Veja bem, no capítulo 1 todo mundo já sabe e eu vou estar lendo para que vocês mais uma vez possam entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o primeiro versículo. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Pois bem, vamos para o segundo capítulo. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Pois bem, a Bíblia, né? Como eu sempre digo, ela é a palavra de Deus, não só para mim, como para você, como para qualquer uma outra pessoa. O livro, ele foi dividido pelo escritor em 10 sessões. Eu vou ler as 10 sessões, começando pela primeira sessão, que é a origem do mundo, né, e do gênero humano. A primeira sessão, o livro das gerações. A segunda sessão, o livro da geração de Sete. A terceira, o livro da geração de Noé. O quarto, o livro da geração dos filhos de Noé. O quinto, o livro das gerações de Sem. O sexto, o livro das gerações de Tera. O sétimo, o livro das gerações de Ismael. O oitavo, o livro da geração de Isaque. O nono, o livro da geração de Esaú. E o 10º, o livro da geração de Jacó. Sabemos que o livro foi inspirado. Assim como eu estando aqui falando para vocês, eu preciso também de uma inspiração, porque não é fácil não só escrever um livro que se trata da palavra de Deus, do amor de Deus ou das coisas que Deus fez, como também, né, não é fácil falar, igual eu estou aqui falando, mesmo que diante de mim tem livros escritos, né, tem palavras escritas. Não é fácil. Pode você ver, observou, eu orei primeiro pedindo a Deus a permissão para que eu possa fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Quero alcançar corações? Sim.
Quero alcançar almas? Sim. Quero trazer o conhecimento seu em respeito à palavra de Deus? Também. Sabemos que quem escreveu os livros, né, os 5 livros da Bíblia, né, os primeiros 5 livros, foi Moisés. Como? De que jeito? Segundo a tradição bíblica, Moisés escreveu Gênesis durante os 40 anos da peregrinação do Êxodo, né, lá no deserto, né? Após o Êxodo, cerca de 1440 a 1400 anos antes de Cristo, o livro foi escrito. Qual era a idade de Moisés? É o que vamos ver aqui agora. Como Moisés viveu 120 anos, o livro foi escrito quando ele tinha 80 anos, ou entre 80 a 120 anos, o livro de Gênesis foi escrito. Pois bem, por que eu estou lendo? A memória não é como antigamente, né? Às vezes a gente fala as coisas e muitas coisas fica gravada, outras acaba se vai indo com o tempo, né? Não vamos dizer que precisa ler para poder estar sempre gravando. Não funciona assim, não. Mas a leitura ela é fundamental. Veja bem, conforme o relato bíblico, a Gênesis ou Gênesis de 1 e 2 narra a criação do universo por Deus em 6 períodos definidos como dias. Criou tudo do nada. Sabemos muito bem disso. Hoje o que você vê aí, né? Claro que não foi feito do que era aparente. Muita coisa aí o homem também meteu seu dedinho e colocou. Mas se você olhar em respeito à natureza, árvores, aves, insetos, répteis e muitas outras criaturas que até hoje ainda não estão catalogadas, que existem pelo mundo, foi criação de Deus. De onde ele tirou, né? Como eu acabei de dizer, do nada. Ele simplesmente disse, haja, como a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E o mundo era trevas. Hoje, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente vê muitas coisas no mundo hoje que tratamos até como paraíso, né? Tem pessoas que viajam o mundo, vários lugares do mundo, e vê coisas que eles consideram como um paraíso. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês, meus amigos e irmãos. Você não vai sentir dor lá. No paraíso não tem dor. Se você vê um lugar bonito na face dessa terra, a ponto de comparar como um paraíso e levar um beliscão e sentir dor, não é o paraíso. Está longe do paraíso. O paraíso é um lugar magnífico. Eu nunca vi o paraíso, mas tenho certeza que é um lugar magnífico. Um lugar cujos olhos do humano nunca viram. Foi o lugar em que Deus colocou Adão e Eva no paraíso. Depois de ter criado todas as coisas. Veja bem, Deus criou em primeiro lugar a luz. Depois de ter criado todas as coisas. Foi em 6 dias Deus criou tudo que você vê hoje, sem deixar faltar nada. Sabe o que é nada? Nada. Deus não deixou faltar nada. E durante toda a sua criação, vamos dizer assim, durante toda a sua criação, ele viu que tudo que ele fez era bom. Conforme o relato bíblico, a Gênesis, né, narra a criação do universo. Isso é o que a gente vê hoje, o universo em si. Desde o momento em que você está pisando na Terra até a milhões de anos-luz da Terra, né? Vamos dizer assim, planetas que estão longe do nosso alcance, a não ser pelo telescópio, né? Você vai ver vários planetas que estão acima da Terra, dos nossos olhos, vamos dizer assim, né? O único planeta que até hoje eu consigo ver junto aqui é o Sol e a Lua, né? E muitas estrelas que é o firmamento, né? Mas fora disso, existem muitos outros planetas, Saturno, Mercúrio, Vênus, né? Júpiter, muitos planetas que estão acima dos nossos olhos, né? Que estão acima do alcance dos nossos olhos, que também foram criados por Deus. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. Nós podemos ver que o mundo vivia em trevas e o Espírito de Deus pairava, voava, vamos dizer assim, planava sobre a face das águas, entre a água e a expansão, né, que era escura. Então Deus fez a luz, os luminares, Deus fez primeiro a luz e, em segundo lugar, Deus fez o firmamento, né, que nós podemos ver que são as estrelas, né, que estão acima
dos nossos olhos, que possamos contemplar muitas delas, né? E em terceiro lugar, Deus fez a separação das águas. O mundo era totalmente água, não tinha terra seca. Então, no terceiro, na terceira criação dele, ele fez brotar as terras secas. E em quarto lugar, né, da criação, Deus fez os luminares, né? A terra seca, e no quarto lugar Deus fez os luminares. No quinto, a criação das criaturas marinhas e das aves. Cada dia Deus fez uma coisa. E a viração daquele dia e amanhã do dia seguinte, e Deus criava outra coisa. Se eu for buscar, né, em respeito a cada coisa que Deus criou, você vai ver que todas as coisas que ele criou, ele simplesmente disse, haja. Ele só falou e assim se fez. Porque ele é dono, ele é o autor. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para poder dizer, haja e acontecer, né? Assim como ele fez a luz, haja luz. Instantaneamente, o sol surgiu na face da terra, trazendo para nós a luz que hoje brilha, né? E a lua trouxe dois luminares, né? Além das estrelas, ele trouxe dois luminares mais fortes, que é o sol para brilhar durante o dia e a lua para brilhar durante a noite. Existe o período da lua em que ela clareia tão bem a terra que dá para você ver tranquilo e até caminhar no meio da escuridão, quando a lua está bem clara, né? Está bem cheia. Pois bem, ele fez a separação da terra, né? Da água, fazendo com que a terra surgisse, separando a água doce da água salgada, que também a água estavam misturada. Ele colocou os rios em cada lugar separado e o mar em cada lugar separado, fazendo sim a separação das águas. Isso para que nós pudéssemos desfrutar no futuro, né? Deus não fez as coisas só para poder ter feito, não. Ele fez pensando no futuro. E, no quinto lugar, Deus criou, né, as criaturas marinhas, né? E as aves que hoje voam, aves que ainda não são catalogadas, vamos dizer assim, né? Que a cada ano que passa se descobre mais criaturas, né? Cada ano que passa eles se aprofundam, né, dentro dos oceanos, né, e vão buscar mais criaturas que não estão catalogadas. Porque existem, pessoal, muitas criaturas que não estão catalogadas, que o homem nunca tinha visto na vida deles. E está lá guardada para um dia, vamos dizer assim, ser descoberto pela ciência, que hoje, né, tem buscado muitas coisas, né? E no sexto lugar, Deus criou os animais, né, e os seres humanos, que foi criado no sexto lugar. Deus criou os animais e os seres humanos. Depois da sua criação, ele viu que tudo era bom. E bom permaneceu até o momento em que Deus criou o homem. Porque se o mundo hoje está se encontrando da forma que a gente está vendo hoje, a culpa não é de Deus. Deus jamais será culpado da catástrofe que a gente vive hoje. Ainda que muitas profecias que ele profetizou está aí de pé se cumprindo, mas o mundo não. O mundo foi feito bom, perfeito. A natureza hoje está furiosa, com certeza, e ela tem todo o direito de estar furiosa, apesar de que nós destruímos boa parte dela para poder adquirir o nosso luxo, vamos dizer assim, né? Buscando para o nosso próprio interesse, destruímos a maior parte da natureza, e ela tem direito de ficar revoltada. Se você observar, a Bíblia fala que tudo que Deus criou tem face, a face das águas, a face do sol, a face da lua, a face da terra, né? A face dos animais. Então, tudo que ele criou é vivo. E prova disso é quando você destrói a natureza, quando você derruba uma árvore, ela não vai gritar de dor a cada martelada ou ao momento da lâmina de uma motosserra, ela não vai gritar de dor, porque se ela gritasse de dor, você não iria ficar cortando ela. Então ela morre em silêncio, mas o futuro é catastrófico. Depois a natureza vai requerer de você aquela árvore que você cortou. E isso vai ser ruim não só para você, como para mim também, né? A palavra de Deus, ela não tem só um fio, ela tem dois fios.
ela corta tanto para você que está ouvindo, como corta para mim que estou transmitindo para você essas palavras. Deus, ele pode ter criado todas as coisas como ele criou, e até hoje existe tudo que Deus criou, existe até o dia de hoje. Você só não vai encontrar o paraíso. Esse não existe mais. Já procuraram, historiadores foram em busca de paraíso e não conseguiram encontrar. Mas ele criou o paraíso, só que ele retirou ele da terra porque era um lugar perfeito, um lugar de magnitude boa, né? Um lugar de delícia, e ele está guardado. E a Bíblia, ela testifica isso. E eu posso até provar para você nas próprias escrituras sagradas que o paraíso está no terceiro céu. Você pode até questionar comigo. Como assim? Sim, o paraíso está no terceiro céu e a Bíblia prova isso para nós. Não vou trazer isso aqui para você porque eu estou falando a respeito da primeira sessão, que é a criação, a forma de tudo ter sido feita, né? Você pisar na terra ou atravessar o oceano e ver que como pode a água ficar contida num lugar e não sair dali, né? O mar, por exemplo, você olha, ele parece que é alto no final do horizonte, né? E na beira da praia a água vem e vai, e não ocupa o lugar da terra. Incrível, tamanha sabedoria, mas como ela está contida ali, isso aí eu não sei te explicar, mas que foi uma obra das mãos de Deus, diferente do rio, que corre noite e dia e noite em direção do mar. O mar nunca enche, não consegue atravessar a areia, permanece ali, no nível da areia não é o suficiente para segurar as águas, tanto que tem ondas que vêm, elas recuam, formam de novo e vêm e não invadem a terra. Nunca parou para pensar sobre isso, nunca imaginou como pode a onda, o mar tão grande, denso dessa forma, não invadir a terra. Isso porque Deus está segurando ele lá e vai segurar até aquele grande dia. Pois bem, eu tenho outra coisa muito interessante para vocês a respeito do livro de Gênesis. Eventos que abrangem um período de 2.369 anos antes do dilúvio da humanidade, que viveu naquela época. 2.369 anos da criação ao dilúvio, né? Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Deus, ele reiniciou por várias vezes o nosso mundo, vamos dizer assim, a raça humana. Se você observar, o mundo foi destruído no tempo de Noé. É uma outra sessão que eu quero ler, mas não vai ser agora, né? A primeira sessão é a respeito da criação. Então, o Gênesis narra esse período que abrange 2.369 anos da criação ao dilúvio e 1.656 anos do dilúvio à chamada de Abraão. Isso aqui, pessoal, é somente uma ênfase, né, do que está vindo aí. Essa é a primeira sessão. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter me dado essa oportunidade para estar aqui com você falando a respeito dessas palavras. Não quero que as minhas palavras venham enfadar você. Outra coisa, se você não tiver tempo de ver o vídeo, deixa o aparelho seu numa mesa, né, em cima de alguma bancada, no áudio, e vai prestando atenção, né, vai ouvindo o áudio aí e guardando no seu coração. Eu posso trazer referências bíblicas? Posso, mas não vai ser agora não, tá? Eu vou deixar para trazer as referências bíblicas nas próximas sessões. Essa primeira sessão eu vou deixar somente naquilo que você possa imaginar quando estiver andando na rua, né? Uma árvore com mais de 30, 40 metros de altura, e ficar imaginando o que mantém ela firme daquele jeito, né? Isso é o que eu quero que você fique imaginando quando estiver andando na rua, olhando e contemplando a natureza. Contemplando a natureza. Podemos ainda contemplar a natureza. Em muitos lugares, é claro, né? Outros lugares a natureza foi transformada em torres de concreto. Não há nem árvores mais. Mas eu ainda onde eu moro num lugar que tem bastante verde, né? Então eu contemplo bastante a natureza, contemplo o pôr do sol e até o nascer dele eu contemplo. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Nem sempre eu vou estar aqui trazendo a palavra bíblica para vocês. Eu vou estar em outros lugares, buscando a presença do Senhor, e quero levar vocês comigo, para poder estar junto comigo nos outros lugares onde eu estiver.
E é isso que eu quero que vocês vejam, que a natureza em si, ela é muito bonita. Vários lugares são muito bonitos, mas ainda não se compara ao paraíso. Que essas palavras fiquem no seu coração. Eu sou o pastor Manuel, um mensageiro. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.